Olá, pessoal, tudo bom? Então, conforme eu tinha dito na aula passada, a parte teórica, o conteúdo dessa disciplina será disponibilizado através de aulas gravadas, tá? E o assunto da aula de hoje é esse aqui, ó, ferramentas criptográficas, tá? Esse conteúdo ele foi extraído do capítulo 2 desse livro que vocês estão vendo aqui, tá? Que é o livro do Stalin, né? Segurança de computadores, princípios e práticas, né? Um dos livros que está lá no plano de ensino. E aí, para quem quiser conferir o assunto no livro, eu extraí o conteúdo dessa aula das páginas 64 e 87. Então, vamos lá então? Bom, então eu dividi essa aula nos seguintes tópicos, né? Criptografia simétrica, criptografia de chave pública, autenticação de mensagens e funções de hash e assinaturas digitais. Então, esse conteúdo vai ser visto ao longo de várias aulas, tá? Então, na aula de hoje, nós vamos falar sobre esse assunto aqui, ó, que é criptografia simétrica. Então, vamos lá. O que é a criptografia simétrica? Então, ela é um tipo de criptografia que ela vai se utilizar de apenas uma única chave para criptografar a mensagem. Né? Conforme nós vimos na aula passada, a criptografia é um mecanismo para a garantia da privacidade. E na criptografia simétrica, essa chave ela tem que ser compartilhada entre as duas partes, né, transmissor e receptor, que estão se comunicando. Então, ambas as partes têm que ter conhecimento desta mesma chave. E a mesma chave que é usada para fazer a criptografia também é utilizado lá pelo receptor para fazer a decifragem da mensagem. E quais que são os elementos que nós vamos encontrar lá na criptografia simétrica, né? Então, nós temos o texto aberto, que aqui, nesse exemplo, nós vamos chamar de X. O texto cifrado, que nós vamos chamar de Y. Um algoritmo de criptografia, que eu vou chamar ele de E. Um algoritmo de decriptografia, que eu vou chamar de D. E uma chave secreta K, que percebam o seguinte, que ele é usado tanto aqui na criptografia, tá? Então, o algoritmo de cifração E, ele é aplicado sobre o texto aberto X, usando a chave K, como também lá na decifração. Então, o que a gente percebe que aqui é o seguinte, da mesma forma que lá na cifração, o algoritmo de decifração vai ser aplicado sobre a mensagem cifrada Y, usando a chave K. Então, como é que é o modelo simplificado da criptografia simétrica? Então, vamos lá. Então, percebam aqui, ó, eu tenho a chave, né, que nesse exemplo eu estou chamando ela de K. Percebo que essa é uma chave conhecida pelo transmissor, como também pelo receptor. Então, ambas as partes precisam ter conhecimento desta chave. Aqui à esquerda eu tenho o texto aberto X, né, que é a entrada do processo de criptografia. Aqui eu vou aplicar algum algoritmo de cifração que irá criptografar a mensagem X usando a chave K. E a saída do processo de cifração, a mensagem que eu estou chamando de Y, que corresponde a quê? A aplicação do algoritmo de criptografia sobre a mensagem X usando a chave K. Quando você chega lá no receptor, o que vai acontecer? Né? O receptor também tem conhecimento dessa chave de criptografia. O que ele vai fazer? Ele vai utilizar esta chave aqui para decifrar a mensagem, né? Então, ele vai aplicar um algoritmo D sobre a mensagem cifrada Y, usando aquela mesma chave K que foi utilizada lá no transmissor, para obter como saída o quê? O texto cifrado, o texto aberto X, que é esse que está aqui. Então, esse é o resumo do modelo de criptografia simétrica, tá? Um requisito assim, importantíssimo desse sistema de criptografia é que tanto o transmissor quanto o receptor precisam ter conhecimento da chave secreta. E esse é justamente o maior desafio desse sistema de criptografia. E por que isso? Porque é o seguinte, imagina que eu estou aqui na minha casa, né? Eu estou aqui
na minha rede sem fio, então eu tenho aqui o meu notebook e tenho ali o meu roteador sem fio. Então, para eu acessar o meu roteador sem fio, eu preciso fazer o quê? Cadastrar a mesma senha no notebook e no roteador sem fio. Então, esse compartilhamento da chave ele é simples. Por quê? Porque ambos transmissor e receptor estão no mesmo lugar. Agora, imagine o caso da internet. Então, na internet, o que acontece? Vamos supor que eu estou querendo acessar o site do meu banco. Né? Então, eu estou aqui na minha casa e o meu banco está lá, o servidor dele, imagine que esteja em outra cidade, por exemplo, em São Paulo. Como que eu vou, né, realmente criptografar as duas mensagens, ou seja, cadastrar a mesma chave secreta aqui na minha casa e lá no servidor, se eu não tenho oportunidade de me encontrar? Então, o que a gente vai perceber é que é o seguinte, esse modelo de criptografia simétrica, ele é simples, ele é fácil de ser utilizado, mas o grande desafio é justamente esse, tá? Que é a forma como você vai fazer para que ambas as partes tenham conhecimento da mesma chave simétrica. Isso quer dizer que ele não pode ser usado na internet? Não, isso não é verdade. Na verdade, nós vamos ver situações em que ele é utilizado, mas ele sozinho, né, realmente, na internet, ele se torna um grande desafio justamente por essa dificuldade de trocar a chave entre as duas partes. Então, na internet, eu vou precisar utilizar outros mecanismos que nós vamos estudar mais à frente nesse curso para viabilizar a comunicação via criptografia simétrica. Então, alguns requisitos para utilização segura da criptografia simétrica. O primeiro deles é esse aqui, ó. Eu preciso ter um algoritmo de criptografia forte. Né? Em aulas passadas, eu citei um dos primeiros sistemas de criptografia, que era a cifra de César, né? Que é aquela que pegava uma letra e substituía por uma outra letra na mesma mensagem. Então, assim, a gente até comentou que esse daí é um sistema que era utilizado lá na antiguidade, na Roma antiga, mas é um sistema que a gente chama que ele é fraco. Por que ele é fraco? Porque, olha, vamos supor o seguinte, se for no português, né, a letra que mais aparece no português é a letra A. Então, numa mensagem que usa um tipo desse de criptografia, tudo que eu preciso verificar qual que é a letra que aparece mais vezes no texto, que provavelmente será a letra A. E por adivinhações, você consegue facilmente decriptografar a mensagem. Então, esse, por exemplo, é um exemplo de um algoritmo de criptografia fraco. Então, para que a criptografia simétrica seja eficaz, o primeiro requisito é que o algoritmo seja forte, ainda que o atacante conheça o algoritmo, o que na maior parte das vezes ocorre. Por exemplo, rede sem fio, a maioria usa o WPA2 nas suas residências, então ele é considerado um algoritmo forte. Isso quer dizer que o algoritmo do WPA2 é secreto? De forma alguma, né? Você vai encontrar ele, inclusive, nos livros de segurança. Todas as etapas de como que você faz isso. Mas o fato dele ser forte dificulta a operação de inversa, que é a decriptografia. Entendeu? Por exemplo, antigamente usava o EPI. Né? As primeiras redes sem fio usavam o EPI, que era considerado um algoritmo fraco. Por isso que facilmente você quebrava, porque ele explorava essa vulnerabilidade. Um outro elemento muito importante é o tamanho da chave. Né? Então, parece meio óbvio dizer que chaves maiores são mais seguras. Mas será que é só o tamanho da chave que importa? Não. Por exemplo, algoritmos que trabalham com chaves de tamanho fixo também são mais vulneráveis, como era o caso do antigo EPI. E por quê? Ora, gente, o tamanho da chave já é uma informação que o atacante ele já tem. Ele só precisa agora descobrir qual que é a chave. Entenderam? Então, assim, então a questão é a seguinte, quanto maior for a chave, e chaves de tamanho variável são mais seguras. Tá? Chaves de pequeno tamanho ou de tamanho fixo, realmente são informações que vão facilitar o trabalho do atacante. Tá? Uma outra questão que é o seguinte,
que o remetente, o destinatário, deve obter cópias da chave secreta de maneira segura e mantê-las em segurança. Então, por exemplo, a senha do Wi-Fi da minha casa é uma informação que deve ser mantida em sigilo. Quem que tem conhecimento dela? Pessoas que moram na minha casa e, eventualmente, algumas pessoas que eu confie e que visitam a minha casa. Mas e como que eu posso fazer isso aí, por exemplo, na internet? Aí aqui vem aquela questão que eu citei agora há pouco. Então, normalmente, para contornar essa situação, eu posso, por exemplo, fazer uma distribuição de chaves simétricas num servidor de chaves. Entenderam? Desde que essa distribuição seja feita de uma forma segura, o sistema funciona perfeitamente. E quais que são as abordagens que o atacante ele pode utilizar para tentar quebrar sistemas de criptografia simétrica? Então, a primeira estratégia que o atacante ele pode utilizar é o que a gente chama de criptoanálise. O que é uma criptoanálise? Então, normalmente, na criptoanálise, ele vai tentar ou deduzir o texto aberto, ou deduzir qual que é a chave que foi utilizada para cifrar o texto, explorando, por exemplo, alguma vulnerabilidade do algoritmo, alguma característica do texto aberto. Então, por exemplo, naquele exemplo que eu citei na aula passada, a cifra de César, né? Então, eu queria lá substituir letras de um texto por uma outra letra correspondente. Ora, o próprio algoritmo, né, que faz essa substituição de letras, né, claramente é um algoritmo fraco. Por que ele é um algoritmo fraco? Ora, gente, se for uma mensagem escrita em português, qual que é a letra que mais aparece no alfabeto? A letra A. Então, tudo que o atacante ele tem que fazer é procurar qual que é a letra que mais se repete naquela mensagem que foi feita uma substituição de uma letra por outra. Aquela que apareceu mais vezes, com certeza, é uma letra A. Aqui, se aparece em segundo lugar, provavelmente é uma letra O ou uma letra E. Então, percebam que a própria natureza do algoritmo ele facilita o trabalho do atacante, né? Ou pode ser explorada alguma característica do texto aberto. Por exemplo, se for uma palavra em português, né? Então, você pode tentar adivinhar, a partir do conhecimento de algumas letras de algumas palavras, você pode tentar adivinhar qual que é a palavra que está ali compondo aquele texto. Entenderam? Então, assim, o próprio comprimento da chave, né? Se eu sei quantos os caracteres que tem uma chave, isso já é uma informação conhecida que pode facilitar o trabalho do atacante. E normalmente, como que ele faz isso? Ele vai buscar amostras de pares de texto aberto e do texto cifrado correspondente. Como que o atacante ele pode fazer isso aí? Ele pode usar alguma estratégia para forçar o sistema a criptografar um texto aberto conhecido e obter um texto cifrado correspondente. A partir da amostra do texto aberto conhecido e do texto cifrado correspondente, ele pode tentar, através de criptoanálise, descobrir qual que é a chave. Isso porque é o seguinte, normalmente na criptografia simétrica, o que é conhecido é o algoritmo que foi utilizado. O que não é conhecido é o texto e a chave. Então, um algoritmo fraco, normalmente, ele facilita esse serviço. Querem ver um exemplo de um caso que isso pode acontecer? Inclusive em redes sem fio. Né? Existe um tipo de requisição no modelo TCP/IP chamado requisição ARP. O que é essa mensagem ARP? É uma mensagem que normalmente é transmitida em redes locais, onde ela vai buscar fazer a tradução de um endereço IP no endereço MAC correspondente. Né? Que a metade da turma eu sei que está na ciência da computação, que fez redes 2, que deve ter conhecimento do protocolo ARP, a outra metade está em análise e desenvolvimento de sistemas, que eu não sei, né? Não tem conhecimento se vira o protocolo ARP, mas o protocolo ARP ele é isso aí. Você envia uma requisição, você informa o seu endereço IP, informa o endereço IP do destinatário e o destinatário responde com o seu próprio endereço MAC. Então, veja bem, ó,
Descobrir o IP e o MAC de um alvo de um ataque não é complicado. Basta eu capturar, usar um sniffer, né, um software, por exemplo, um Wireshark, que é um analisador de protocolo, coletar amostras daquela mensagem, e a partir dali eu consigo descobrir qual que é o endereço IP, o endereço MAC do alvo. Na hora que eu envio, olha só, eu envio uma requisição ARP para o meu alvo, ele já vai me devolver uma resposta que eu já sei qual que é. Mas o que eu acabei de obter isso aí? Ele vai me responder com texto criptografado e eu já sei qual que é o texto aberto, porque essa é uma mensagem conhecida, tem um formato conhecido, né? É uma mensagem que é enviada em redes. E aí é que vem o X da questão. A partir de várias amostras de pares de texto aberto e textos criptografados correspondentes com um algoritmo fraco, eu posso tentar quebrar a criptografia de uma mensagem. Gente, isso é possível? Sim, né? Eu já orientei TCCs nesse assunto há muito tempo atrás, na época do WEP, e o tempo gasto para fazer uma quebra de WEP usando criptoanálise com essa estratégia que eu acabei de descrever, era ali de cerca de 20 segundos com o poder computacional de 15 anos atrás. Então, é muito fácil. Né? Por quê? Porque o algoritmo ele explorava o quê? Alguma característica do texto aberto, o tamanho da chave era conhecido, tá? Ele era formado só por letras, tá? Então, assim, já facilitava bastante, e o algoritmo era fraco, entenderam? Então a primeira abordagem que o atacante pode fazer é um ataque de criptoanálise, tá? Uma segunda tentativa que ele pode tentar fazer é um ataque de força bruta. Então, vamos supor que você tem um algoritmo que seja forte, o texto, você não conhece nenhuma característica do texto aberto, então você pode, através de um processo de tentativas e erros, tentar obter a operação inversa da criptografia. Tá? Então, assim, um ataque desse tipo ele é viável? Sim, se o usuário usar uma chave pequena e começar a usar, por exemplo, apenas letras. Então, assim, você está facilitando o trabalho do atacante. Agora, vamos supor, se eu usar uma chave longa, o que é considerado uma chave longa? Olha só, eu tenho um livro de rede sem fio, ele foi escrito pelo dono do maior blog de rede sem fio lá nos Estados Unidos, que é o Adam Engst. Então, segundo o Adam Engst, no seu livro, ele diz o seguinte, que se você coloca uma chave, uma senha, né, num roteador sem fio, usando o protocolo WPA ou WPA2, se tiver um comprimento de 20 caracteres, compreendendo letras, maiúsculas, minúsculas, números, caracteres especiais e nenhuma palavra conhecida, a chance de você conseguir quebrar essa chave é de mais de 10 anos. Entendeu? Ou seja, isso é praticamente ele é inviável. Então, assim, como que eu resolvo o problema da força bruta? É dificultando o serviço. Né? A pessoa vai ter que fazer tantas tentativas que você vai atrás de alguém que tenha sido menos precavido e colocava uma chave menor e mais fácil. Tá? Uma outra abordagem que não está escrito aí, mas que é uma derivação do ataque de força bruta, né, que é um ataque que a gente chama ataque de word list ou ataque de dicionário. O que é um ataque de dicionário? É assim, ó, né, pesquisas dizem que a maior parte das pessoas, até por dificuldade de lembrar da senha, sempre coloca alguma palavra conhecida. Por exemplo, o nome do parente, o nome do pai, da mãe, do filho, do avô, do cachorro, né? Ou datas de nascimento, combina o nome da pessoa com alguma data. Então, assim, já que muitas pessoas usam esse tipo de senha nos seus sistemas, o que você pode fazer? Cria-se um dicionário. O que é um dicionário? Uma lista com todas as palavras conhecidas. E aí, como é que é feito esse ataque? Ele sai testando toda aquela lista completa de palavras até achar alguma que corresponda à senha utilizada no sistema. Então, esse ataque, ele dá para fazer? Dá, e acredite se quiser, ele é muito mais rápido que o ataque de força bruta. Eu mesmo já orientei monografias nesse assunto, em que o aluno gastou ali o quê?
1 minuto, 30 segundos, né? Ou até menos, isso aí dependendo do computador e da posição daquela chave ali na lista, para descobrir a senha de um roteador sem fio, independente se for uma palavra longa ou curta. Tudo que ela precisa é que aquela palavra faça parte daquela lista de dicionário. Ele mesmo trabalhou com lista de dicionário ali de 100 mil palavras, 200 mil palavras, e acredite se quiser. É muito rápido, tá? Então, assim, essas são as principais abordagens para atacantes que desejam conhecer sistema de criptografia simétrica. Essa tabela está no livro, ela faz uma relação justamente sobre isso que eu acabei de falar, né? Aqui no caso ele está usando a estratégia da força bruta. Percebam que aqui ele faz análise para vários tamanhos de chaves, né? 32, 56, 128, 168 bits, 26 caracteres, né? E aí ele está trabalhando com permutação dos 26 caracteres, já não é uma chave binária, é uma chave de caracteres. Por exemplo, o EP antigamente usava esse tipo de chave. E aqui ele está relacionando aqui o número possíveis de chaves. Então, olha só. Na hora que eu pego aqui uma chave de 32 bits, eu estou na ordem ali do 4,3 vezes 10 a nona possíveis chaves. Então, ali na casa ali do bilhão. É muita coisa, gente? Não, é pouca coisa, tá? Essa é que é a verdade. Aqui, no segundo caso, ele aumentou a chave para 56 bits, ele já aumentou para 10 elevado a 16, que já é muito mais. E aí, ou seja, à medida que ele vai aumentando o tamanho da chave, o número de possíveis chaves só aumenta. Aqui convinha uma chave, em vez de ser uma chave binária, uma chave constituída de caracteres, por exemplo, a permutação de 26 caracteres, né, corresponde às letras do alfabeto, aqui no caso é o 26 fatorial, que vai dar ainda um valor muito alto. E quanto tempo que leva para quebrar, né, na força bruta? Vai depender do poder de processamento, né? Aqui, o livro ele fez duas análises. A primeira delas aqui é uma tentativa por microsegundos, e aqui nessa coluna, 1 milhão de tentativas por microsegundos. Tá? Então, aqui, né, ele pegou duas situações de poder computacional distintos. Ainda que seja uma decifração por microsegundo, percebam que com uma chave de 32 bits, ele leva 35 minutos, mas uma chave de 128 bits, ele vai levar 10,24 anos. Então, é um valor, assim, completamente inviável de você fazer a quebra usando força bruta. A não ser que na pessoa coloque lá 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aí não tem jeito, tá vendo? Mas, assim, mas realmente dá para perceber que mesmo num poder computacional menor, o tempo para quebrar na força bruta é muito alto, né? O que acaba se tornando inviável. Por isso que se usa muito os ataques de dicionário. Nesse caso aqui, ó, se for mesmo num poder computacional mais elevado, né, 1 milhão de decifrações por microsegundos, percebam que aqui, ó, uma chave de 128 bits, com a chave muito comum desse tamanho, ou mais do que isso, ele está levando 10 elevado a 18 anos para quebrar, percorrer todas as chaves usando força bruta. Então, pessoal, é isso aí. Então, força bruta, se dá para fazer? Dá, mas aí o usuário ele tem que ser o quê? Bem pouco precavido. É mais fácil usar um ataque de dicionário. Uns exemplos aqui de algoritmos simétricos de criptografia simétrica, né? Então, para quem fez a disciplina de criptografia, deve ter percebido lá que você tem duas formas de você realizar a cifração via chave simétrica, que pode ser uma cifra de substituição, né? A cifra de substituição, por exemplo, aquela cifra de César, né? Ela é de substituição, é uma cifra fraca, ou o que a gente chama de cifra de permutação, que é o que a maior parte dos algoritmos utilizam. E como que ele faz essa permutação? Ele vai fazendo permutação de blocos de bits. Tá? Então, por isso que ele chama aqui de cifras de blocos, né? Então, hoje é o mais comum. E aí, como é que funciona? Ele faz assim, ó. Ele pega a mensagem que você quer transmitir e divide ela em blocos de tamanho fixo.
E aí, o que que ele faz? Ele vai criptografar cada um daqueles blocos usando o algoritmo de criptografia simétrica. Por que que ele criptografa cada bloco e não a mensagem inteira? Porque é o seguinte, gente, o criptografia é algo assim que gasta tempo, tanto para criptografar quanto para descriptografar. Então, quando é mais rápido você criptografar vários blocos de tamanho menor do que criptografar uma mensagem de tamanho maior. Então, por isso que normalmente se usa o que a gente chama a cifra de bloco, né? Onde os algoritmos mais comuns são esse aqui, o 10, o triplo 10 e o AES. Sendo que hoje, ó, o que realmente é utilizado é esse aqui, ó, que é o AES. Qualquer sistema seguro vai usar o AES. O 10 foi utilizado muito no começo, hoje ninguém usa o 10. O triplo 10 surgiu como evolução do 10 para poder trazer mais segurança, mas também acabou se mostrando vulnerável e hoje todo mundo usa, né, praticamente a maioria dos sistemas usa o AES, tá bom? Vamos fazer agora uma comparação entre esses três algoritmos, né, os três principais de criptografia simétrica, o 10, o triplo 10 e o AES. A primeira coisa que a gente vai observar aqui, ó, é o tamanho do bloco. Então, percebo que 10 e triplo 10 trabalhavam com blocos de 64 bits de comprimento. Então, o que é a melhoria que foi feita em cima do AES? Ele aumentou o tamanho do bloco para 128 bits. O que isso quer dizer? Quer dizer que é o seguinte, para cada bloco de 128 bits, ele vai fazendo embaralhamento, ou seja, vai fazendo permutação de bits dentro de um bloco de tamanho maior. Obviamente, o fato do bloco ser maior cria uma dificuldade extra para algum atacante que venha querer fazer uso da criptoanálise. Uma segunda questão que eu queria mostrar para vocês, ó, percebam que o tamanho do texto aberto e do texto cifrado é o mesmo. O que isso quer dizer? Isso quer dizer o seguinte, que a criptografia ela não acrescenta nenhuma informação extra. É a mesma informação, só que embaralhada, né? Por isso que a gente percebe que o texto aberto e o texto cifrado têm o mesmo comprimento. Uma outra diferença que a gente percebe é o tamanho da chave, né? O 10 trabalha com chaves de 56 bits, né? Com tamanho muito menor do que o triplo 10, que previa chaves de 118 e 168 bits, mas com um algoritmo mais falho. Já o AES, ó, perceba tanto que ele é muito mais flexível, né? Tem a opção de uma chave de 128, 192 ou até 256 bits de comprimento. E como é que é o funcionamento genérico dessa cifra de blocos? Então, é assim, ó. Normalmente, na entrada do processo de criptografia, você tem o texto aberto, que vai ter um tamanho que a gente chama de NB bits. O que é o N? N é a quantidade de blocos que vai constituir o texto. E o que é o B? B é o comprimento em bits de cada bloco. Então, aqui na nomenclatura que nós estamos usando aqui é o seguinte, ó. Os vários blocos do texto aberto, eu vou chamar ele de P1, P2, P3, até P índice N. Né, que vai, esse conjunto de blocos que vai constituir a mensagem que nós desejamos criptografar. E aí, o que ele faz? Ele vai criptografar cada um dos blocos com o mesmo algoritmo e a mesma chave criptográfica, produzindo o quê? N blocos, ou seja, a mesma quantidade de blocos de entrada, com B bits de comprimento cada um, ou seja, os blocos continuam tendo o mesmo comprimento que tinha na entrada, e aqui eu vou chamar esses blocos criptografados de C1, C2, C3 até C. Aí essa figura ela mostra exatamente como que isso aí funciona, né? Então aqui, ó, eu tenho aqui a entrada, né, o processo de cifração, tá vendo? Então até aqui vários blocos, P1, P2, etc, até Pn, que são criptografados todos eles com a mesma chave K, tá vendo?
para produzir o texto cifrado C1, C2 até CN. Né? Então, perceba que todos os blocos têm o mesmo comprimento, um comprimento de tamanho fixo. Quando isso chega lá no receptor, o que é que ele vai fazer? Ele vai receber cada um dos blocos cifrados, que ele está chamando aqui de C1, C2, até CN, e vai fazer a decifração usando a mesma chave que foi usado lá no receptor, produzindo o texto aberto original. Então, o resumo da cifra de blocos é exatamente isso aí que nós estamos vendo. Bom, então, com isso, pessoal, a gente conclui nessa nossa aula sobre criptografia simétrica. Tá? Na próxima aula, nós vamos falar sobre esse tema aí, que é a criptografia de chave pública ou criptografia assimétrica. Tá? Então, caso vocês tenham alguma dúvida, alguma situação que tenha ficado em aberto, mandem para mim a resposta aqui pelo próprio Moodle. Tá? Eu abri ali um fórum de discussão, justamente para quem quiser tirar dúvida, perguntar alguma coisa, compartilhar opiniões, sugestões, né? Então, tudo isso aí eu estou aberta a receber qualquer sugestões da parte de vocês. Tá bom? Então, no mais, o meu muito obrigado. E na próxima aula nós vamos falar desse assunto aí, que é a criptografia de chave pública. Então, até mais e a gente se vê. Tchau, tchau.